Olá pessoal, professor Thiago Mário novamente com vocês para mais um encontro com esse mundo fantástico da química e continuaremos falando sobre tabela periódica. Bem, vamos verificar quais os critérios para a localização dos elementos químicos dentro da tabela, de acordo com a sua configuração eletrônica, e também vamos falar um pouquinho sobre as propriedades que esses elementos apresentam, tá? As propriedades periódicas. Veja, olhando de uma forma geral, nessa imagem da tabela, nós já temos aí um primeiro critério para a localização desses elementos de acordo com a sua configuração eletrônica. Veja, esses elementos localizados aí nos dois primeiros grupos da tabela, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, terminam as suas distribuições eletrônicas em S. O subnível mais energético é o subnível S. Se você analisar aí o grupo da direita, que vai desde o grupo do boro até os gases nobres, eles terminam a sua distribuição eletrônica no subnível P. O subnível P é o mais energético, é o bloco P da tabela, exceto o hélio, que é o primeiro gás nobre, que é o único elemento dessa região que termina a distribuição eletrônica em S, subnível S. Temos aí no centro da tabela os metais de transição externa, que são aqueles que terminam a sua distribuição no subnível D, e temos logo abaixo aí os elementos de transição interna, que se subdividem em período dos lantanídeos, que terminam a sua distribuição lá em 4F, e os actinídeos, que terminam a sua distribuição em 5F. Tudo bem? Um exemplo disso, sobre como localizar um elemento químico, de acordo com a sua distribuição eletrônica, como definir sua posição na tabela periódica, seria o seguinte. Veja, se nós considerarmos, por exemplo, o elemento fósforo, o fósforo tem número atômico 15. Se nós utilizarmos o diagrama de Linus Pauling para a configuração eletrônica, nós teríamos para 15 elétrons a sequência 1s2, observe, 2s2, 2p6, aí nós já temos 10 elétrons, né? São 15, então falta 5. Segue o diagrama de Linus Pauling, 3s2, e na sequência viria o 3p6, né? Seria o 3p6. Mas se nós somarmos os elétrons que temos até aqui, ó, 2 e 2 mais 6, 10. Com esses dois aqui, 12. Para completar os 15, só faltam 3. Então você coloca aqui 3p3 para fechar o total de 15 elétrons. Observe que na distribuição eletrônica do fósforo, nós temos aqui a primeira camada, temos aqui a segunda camada e temos aqui a terceira camada, ok? Essas camadas representam os períodos. Então, se nós temos um total de 3 camadas eletrônicas, significa que este elemento se encontra no terceiro período da tabela periódica, tá bom? Lembre-se que os períodos são as linhas horizontais da tabela periódica. Portanto, esse elemento se encontra no terceiro período, tá bom? Na terceira linha da tabela periódica. Para encontrar a família dele, ou grupo, você vai para a última camada, que é a camada de valência. No caso aqui nós temos 3 camadas, ó, recapitulando, primeira camada, a segunda camada e a terceira camada. Essa última camada aqui, a mais externa do átomo, é o que nós chamamos de camada de valência. Observe. Temos aqui a camada de valência. E você vai localizar a família em que o elemento se encontra de acordo com o total de elétrons que existem na camada de valência. Você vai verificar esses números aqui de cima, ó, que representam os elétrons da camada de valência. Veja que ele tem um total de 5 elétrons. Ó, 3 e 2, temos 5 elétrons na camada de valência. Isso significa que esse elemento pertence à família 5A, ou simplesmente grupo 15, né? Que é a forma mais moderna de se referir a essa família. É o grupo do nitrogênio, que é o elemento que inicia essa coluna. Portanto, se você quiser determinar em qual família da tabela periódica um elemento se encontra, basta somar os elétrons que ele tem na camada de valência.
Isso para o caso dos elementos representativos, tá bom? Essa técnica se aplica aos elementos que se encontram ou no grupo S ou no grupo P da tabela periódica, tá? Não se enquadram aí os elementos de transição interna ou externa. Embora essa forma de determinar os períodos seja padrão para todos os elementos da tabela periódica. Você vai somar o número de camadas que ele tem. Se o elemento tiver 3 camadas, como é o caso do fósforo, ele está no terceiro período. Se o elemento tiver 4 camadas, ele está no quarto período e assim sucessivamente. Tudo bem? Propriedades periódicas e aperiódicas. Veja, uma diferença entre essas propriedades seria confrontá-las com o aumento do número atômico, de acordo com o gráfico. Veja, aqui nós temos as propriedades aperiódicas, que não oscilam quando colocadas em função do número atômico, e temos as propriedades periódicas, que oscilam quando confrontadas em um gráfico com o número atômico, tá bom? Essa é a diferença de propriedade periódica e propriedade aperiódica. Temos aí o calor específico, como exemplo de propriedade aperiódica, que varia de uma única forma, né? Ele está declinando aí à medida que o número atômico aumenta. E temos o raio atômico como exemplo de propriedade periódica, em que você percebe nitidamente a oscilação dessa propriedade à medida que o número atômico aumenta. Tudo bem? Veja aqui um caso do número de massa. Observe que o número de massa ele vai aumentando junto com o número atômico. À medida que o número atômico aumenta, o número de massa aumenta junto. Você não percebe oscilações. Então, o número de massa é um exemplo de propriedade aperiódica ou não periódica. Já esta outra propriedade aqui, o raio atômico, veja as oscilações evidentes. Ó. Ele vai subindo, descendo, subindo e descendo. É o comportamento clássico de uma propriedade periódica. E podemos comparar agora nitidamente a diferença entre as duas. Observe como o gráfico do número de massa e o gráfico do raio atômico são nitidamente diferentes. Portanto, aí está agora bem clara a diferença entre uma propriedade aperiódica ou não periódica, que é o caso aí do número de massa, e uma propriedade periódica, que é o caso do raio atômico. Tudo bem? Bom, agora falando especificamente dessas propriedades, o raio atômico ele é uma propriedade aí que a gente pode utilizar para verificar o tamanho do átomo. Quanto maior o raio de um átomo, maior o seu tamanho. Para se verificar o raio de um átomo, como é que é feito isso? Nós podemos pegar uma molécula constituída por átomos iguais e medir a distância entre os dois núcleos. Ó. Aqui é o núcleo da primeira molécula e aqui é o núcleo da segunda molécula. Observa aqui. Ó. E nós observamos que, se eu medir a distância entre um núcleo e outro aqui, ó, e dividir essa distância por 2, cada metade dessa aqui é o raio de um átomo. Essa metade aqui é o raio do primeiro átomo e essa metade aqui é o raio do segundo átomo. Portanto, o raio de um átomo é determinado medindo a distância entre dois núcleos atômicos de uma molécula formada por átomos iguais, e depois você divide essa distância por 2, que cada valor obtido é o raio individual de um dos átomos. Tudo bem? A parte mais importante dessa característica é você perceber como essa propriedade varia na tabela periódica. Como é que o raio atômico varia? Da direita para a esquerda e de cima para baixo. Quanto mais à direita e quanto mais abaixo na tabela periódica, maior vai ficando o raio daquele elemento químico. Observe, é essa variação aqui que a gente deve tomar como mais importante. Ó. Raio atômico cresce para a esquerda e cresce para baixo. Então, podemos dizer que o raio atômico cresce nessa diagonal aqui. Ó. Quanto mais próximo da diagonal esquerda baixa da tabela, maior o raio do átomo. Então, é nessa região aqui que se encontram os elementos de maior raio atômico. Tudo bem? Aí está circulada a região onde nós temos os elementos de maior raio, que são naturalmente elementos metálicos. Densidade. A densidade também é uma propriedade classificada como periódica e
A gente sabe que densidade é a razão entre a massa e o volume do material. Observe como a densidade varia no gráfico quando confrontada com o seu número atômico. Ela tem realmente esse movimento oscilatório. Veja, a subida e descida aqui da densidade, ó, que é o movimento característico de uma propriedade periódica, tá? À medida que o número atômico aumenta, você percebe essa oscilação. E nós sabemos que densidade é a razão entre a massa e o volume do corpo, né? É assim que se calcula a densidade. E como isso varia na tabela periódica? Bom, a densidade cresce para baixo. Quanto mais abaixo da tabela, maior a densidade do material. E também cresce para o centro da tabela. Bom, então quanto mais próximo dessa região central da tabela, maior a densidade do elemento químico, tá? A densidade cresce nesta direção. Os 3 elementos mais densos da tabela são o ósmio, o irídio e a platina, tá? Ósmio, irídio e a platina são os 3 elementos de maior densidade na tabela periódica, que se situam justamente nessa região central mais baixa. Pontos de fusão e ebulição. Como é que essas propriedades variam na tabela periódica? Veja, ponto de fusão é a temperatura na qual o material derrete, ele deixa de ser sólido e passa para o estado líquido. E ponto de ebulição é a temperatura na qual o material ferve, deixa de ser líquido e passa para o estado de gás. Olha só como é que essas propriedades variam na tabela periódica. Dá para perceber também nitidamente a variação, né, a subida e a descida, por isso propriedades periódicas. E existe um sentido de variação diferente, dependendo da posição em que os elementos se encontram na tabela. Nas 2 primeiras colunas, veja que o ponto de fusão e ebulição cresce para cima, tá? Claro, exceto o hidrogênio aqui, ó. O hidrogênio não faz parte da família 1A, é um elemento à parte. E o fato dele estar aqui em cima não quer dizer que o ponto de ebulição dele é superior aos dos demais que estão embaixo. Mesmo porque o hidrogênio é um gás em temperatura ambiente. Mas excetuando o hidrogênio, os demais elementos dessas 2 colunas, o ponto de fusão cresce para cima, tá? Quanto mais acima, maior o ponto de fusão e ebulição, tá? Exceto o hidrogênio. No restante da tabela periódica, cresce para baixo, ó. Ponto de fusão e ebulição cresce para baixo. Quanto mais embaixo da tabela, maior o ponto de fusão e ebulição. E na horizontal, cresce para o centro. Quanto mais próximo ao centro, maior o ponto de fusão e ebulição dos elementos químicos. Então, o ponto de fusão e ebulição cresce nessa direção aqui, ó, a região baixa e central da tabela, exceto nas 2 primeiras colunas que o ponto de fusão e ebulição cresce para cima. É o que se percebe com análise de medidas experimentais. Dentre esses elementos de alto ponto de fusão e ebulição, podemos citar o tungstênio, o metal tungstênio, que é um elemento de ponto de fusão e ebulição altíssimo. Tem aqui o caso do carbono, que apesar de não ser um elemento metálico, não está na região central da tabela, também tem um ponto de fusão e ebulição bem alto. Ok? Outra propriedade importante é a energia ou potencial de ionização, que é a energia necessária para você arrancar, remover o elétron do átomo. Observe aqui o átomo de sódio, ó. Veja que o sódio só tem um elétronzinho aqui na sua última camada, na camada de valência. E quando o sódio recebe energia externa, esse elétron é removido, ó. Veja que o elétron aqui já aparece no final do lado de fora do átomo. E essa remoção do elétron deixa o átomo com carga positiva, ou seja, ele virou um cátion. A energia de ionização é a energia necessária para remover esse elétron mais externo do átomo. Bom, energia ou potencial de ionização é a quantidade de energia necessária para você remover o elétron mais externo de um átomo que seja constituinte de material gasoso. Bem? Então está aí a definição do potencial de ionização, a energia necessária para arrancar o elétron do átomo, o elétron de valência, e essa propriedade cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Tá bom? Quanto mais para cima e quanto mais para a direita estiverem os elementos, maior será o valor dessa propriedade aí. Cresce, no caso, nessa direção aqui, ó, para a diagonal direita alta da tabela.
um exemplo importante, não podemos deixar de salientar, a ideia de que a energia de ionização aumenta para cada elétron que é removido do átomo. Isso quer dizer que uma vez que você remove um elétron, para remover o seguinte, a dificuldade será maior. Ok? Porque quando você remove um elétron, os elétrons restantes ficam mais próximos do núcleo, são mais fortemente atraídos pelo núcleo, ficam mais presos ao átomo. Então, naturalmente, você vai gastar mais energia para removê-los. Eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem de atrair elétrons. Quanto mais eletronegativo for um átomo, mais fortemente ele irá atrair os elétrons. Ok? Como é que essa propriedade varia? Do mesmo sentido que é a energia de ionização, de baixo para cima e da esquerda para a direita, mas vale salientar que essa propriedade não inclui os gases nobres. Ó. Bom, temos que fazer essa divisão aqui. O elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor. Por que os gases nobres não entram no esquema da eletronegatividade? Porque a eletronegatividade é a tendência de atrair elétrons. E os gases nobres já são naturalmente estáveis. Eles já apresentam seus orbitais atômicos completamente preenchidos. Então não há necessidade desses átomos de capturar nenhum elétron, uma vez que eles já têm a estabilidade. Ok? Então a eletronegatividade nós só consideramos até os halogênios, até o grupo 17, antigamente chamado de família 7A. Tudo bem? Eletropositividade ou caráter metálico. É o contrário da eletronegatividade. Se a eletronegatividade é capacidade de atrair elétrons, então a eletropositividade é a capacidade de perder elétrons e se transformar em cátion. Por isso o nome caráter metálico, porque essa propriedade é mais acentuada para os metais. Olha como é que seria o sentido de variação. A eletropositividade cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ou seja, ela cresce no mesmo sentido do raio atômico, ó, na direção aqui do frâncio. Quanto mais próximo dessa região esquerda, da diagonal esquerda baixa da tabela, mais eletropositivo é o elemento. Maior a sua tendência de perder elétrons e formar cátions. Volume atômico. Está aí a definição de volume atômico. Volume atômico é o volume ocupado por um mol de um determinado elemento químico em condições específicas de temperatura e pressão. Tá? Olha só como é que o volume atômico varia na tabela periódica. Se nós fizermos uma divisão ao meio aqui da tabela periódica, o raio atômico cresce em direção às diagonais baixas da tabela. Se nós separarmos a tabela em lado 1 e lado 2, veja que no lado 1 o raio atômico cresce, ou melhor, o volume atômico cresce em direção à parte esquerda baixa da tabela, dessa região aqui. E aqui no lado 2 ele cresce em direção à parte direita baixa da tabela periódica. Então, o volume atômico, que é o volume ocupado por um mol de determinado elemento químico, em condições específicas de pressão e temperatura, cresce em direção às diagonais baixas da tabela periódica. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Cuidado para não confundir essa propriedade com a eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons. Já a eletroafinidade ou afinidade eletrônica é a energia liberada depois que o átomo captura os elétrons. Ok? Mas tanto a eletroafinidade como a eletronegatividade crescem do mesmo sentido na tabela periódica, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Ok? Então, essas foram as principais propriedades periódicas. Agradeço a atenção de todos e até breve. Abraço do professor Thiago Mário. Até a próxima. Valeu!